Olá, gente, aqui é Mari. Como vocês sabem, estou lendo para vocês esse livro aqui, né? Sobre uma breve história do feminismo de Carla Garcia. E hoje nós vamos entrar um pouco, de maneira geral, na segunda onda do feminismo. No outro vídeo que passou, eu li para vocês a primeira onda do feminismo e a gente viu, mais ou menos assim, que tudo gira em torno da educação, né? As possibilidades e a necessidade das mulheres poderem estudar da mesma forma que os homens estudam. E aí, esse é o eixo e tudo vai girando em torno dessa questão da educação. Tem outras problemáticas também, mas a gente vai dar uma olhadinha e vai perceber que o enfoque é na questão da educação. E aí agora a gente vai entrar na segunda onda. Vamos ler então. Vou ler para vocês então agora a segunda onda, que está a partir da página 51. Vamos lá então, escuta. O feminismo do século XIX. E aí é importante a gente pensar um pouco sobre isso do século XIX, que ela dá um enfoque que é bem interessante, o jeito que ela aborda as coisas no livro, eu gosto muito. É muito importante o século XIX para a história da humanidade. Mas existiram muitas pessoas maravilhosas que lutaram e trabalharam para chegar no século XIX da maneira que chegou, sabe? Então é importante a gente pensar um pouco sobre isso também, tá? Porque fica parecendo que, o século XIX, que maravilha o século... Não, antes do século XIX já existiam mulheres e homens que trabalhou muito e que morreram por muitas causas importantes da humanidade, tá? Então vamos lá. Dito isso, o feminismo do século XIX. No século XIX, marcado por grandes movimentos sociais emancipatórios, o feminismo aparece pela primeira vez como um movimento social de âmbito internacional. Isso aqui é uma coisa muito interessante. Estou na câmera aqui, tá meio torta. Que é uma coisa muito interessante do feminismo, né? Que ele começa, o movimento feminista começa a se internacionalizar. Isso é muito importante para nós. Com identidade autônoma e caráter organizativo. O ingresso das mulheres na cena política produziu-se sobre a base filosófica e jurídica da Declaração do Direito do Homem e do Cidadão dos revolucionários franceses. Deve-se ressaltar, entretanto, que além do feminismo, outros movimentos sociais se desenvolveram para dar respostas aos enormes problemas que a Revolução Industrial e o capitalismo estavam gerando. O desenvolvimento das democracias censitárias e a industrialização crescente suscitaram enormes expectativas em relação ao progresso da humanidade. Rapidamente, essas esperanças chocaram-se fortemente com a realidade. Por um lado, as mulheres eram negados direitos civis e políticos mais básicos, retirando de suas vidas qualquer possibilidade de autonomia pessoal. Do outro, o proletariado e as proletárias ficava totalmente à margem da riqueza produzida pela indústria e sua situação de degradação e miséria converteu-se em um dos fatos mais ultrajantes da nova ordem social. Essas contradições foram o solo fértil das teorias emancipatórias e dos movimentos sociais do século XIX. O horizonte ético-político do feminismo do período foi o igualitarismo entre os sexos e o da emancipação jurídica e econômica da mulher. A tendência igualitária predominou tanto na versão burguesa quanto na socialista. Esta última está atenta às condições da igualdade social e econômica do que política e civil. Mas também existiram correntes que privilegiaram formas de luta e organização específicas e autônomas das mulheres. De toda forma, ao longo do século XIX, as feministas se empenharam, além de seus objetivos específicos, em temáticas concernentes aos direitos humanos e civis. Em um sentido amplo, as lutas pela liberdade de pensamento, de associação, pela abolição da escravatura, da prostituição e pela paz. O signo político do feminismo mudou na segunda metade do século diante dos processos de urbanização e industrialização que se desenvolviam principalmente na Inglaterra e nos Estados Unidos. Proletárias e burguesas
envolvidas tanto nos movimentos socialistas quanto liberais. Delinearam uma nova estratégia política específica para a questão feminina. Movimento sufragista, a gente vai entrar agora. Nos Estados Unidos, as mulheres partiram dos problemas sociais que se desenvolviam à sua volta e que, por mais contraditório que pareça, percebiam melhor do que a sua própria condição, a escravidão dos negros. As mulheres que já haviam lutado ao lado dos homens pela independência se organizaram para abolir a escravidão. Essa atividade lhes trouxe experiência na luta civil, na oratória e lhes serviu de lanterna para tomar consciência de sua própria condição. As irmãs Sarah e Angelina Green Cap, nascidas em uma família proprietária de escravos, foram as primeiras ativistas no movimento da abolição que logo aplicaram sua crítica social à condição da mulher. Não é por casualidade que o primeiro romance anti-escravista no continente americano foi escrito por uma mulher, Harriet Beecher Stowe, em 1851, o famoso A Cabana do Pai Tomás. Paralelamente, os Estados Unidos usavam imersos em outros processos. Paralelamente, os Estados Unidos estavam imersos em outro processo, o movimento da reforma moral. Como vimos, as práticas políticas protestantes, unitaristas, mas sobretudo as Quaker, permitiam a presença feminina nas tarefas da igreja. As mulheres podiam intervir publicamente nas orações e falavam diante de toda a congregação. Os Quakers fundaram sua própria colônia na Pensilvânia em 1682 e, ao contrário do catolicismo, favoreciam que as mulheres aprendessem a ler e a escrever. Esse motivo foi fundamental para que nos Estados Unidos o analfabetismo feminino fosse muito menor do que na Europa. Nesse contexto, se desenvolveu uma classe média de mulheres educadas, que formaram o núcleo do feminismo norte-americano do século XIX, que criou as bases para um movimento capaz de construir um programa de ação concreto. Durante o Congresso anti-escravista mundial, que aconteceu em Londres em 1840, as 4 delegadas norte-americanas não foram bem recebidas. Os congressistas ficaram escandalizados com sua presença. Não as recebeu como delegadas e as impediu de participar. As 4 mulheres só puderam assistir às sessões atrás das cortinas. Para muitos autores, esse episódio marca o início do movimento feminino norte-americano, pois, ao voltarem ao seu país, humilhadas e indignadas, decidiram centrar sua atividade no reconhecimento de seus próprios direitos. Destacam-se aqui 2 dessas delegadas pela importância de suas ações no desenvolvimento do movimento feminista norte-americano. Lucretia Mott, fundadora da primeira sociedade feminina contra a escravidão e cuja casa utilizava como rota de fuga para pessoas escravizadas, e Elizabeth Stanton, sua discípula, que se tornou a intelectual mais destacada desse movimento pela organização do encontro que culminaria na redação da Declaração de Seneca Falls, ou a Declaração dos Sentimentos, texto que funda o movimento sufragista estadunidense de 1848. Aconteceu em uma pequena cidade perto de Nova York, em uma capela metodista. Elizabeth Stanton convocou 100 pessoas de diferentes associações e organizações de âmbito liberal, fundamentalmente todas comprometidas com a luta abolicionista, para uma reunião. Elizabeth, que tinha experiência em falar em público por suas atividades abolicionistas e depois de passados 8 anos do vergonhoso episódio do Congresso em Londres, acima comentado, teve tempo suficiente para amadurecer sua humilhação e tomar decisões. A convocação foi feita por meio do jornal local e tinha o seguinte texto: Convenção sobre os Direitos da Mulher, nas quartas e quinta-feira, 19 e 20 de julho, às 10 horas da manhã, na Capela Metodista de Seneca Falls, estado de Nova York. Uma convenção para discutir os direitos e a condição social, civil e religiosa da mulher. No primeiro dia, acontecerá uma sessão exclusiva para mulheres, aos quais cordialmente convido. O público em geral está convidado para o segundo dia, quando Lucretia Mott
da Filadélfia e outras damas e cavalheiros se dirigirão aos presentes. Era assim que estava escrito no convite. No total, 300 pessoas compareceram a essa reunião, convocada para discutir as condições de direitos sociais, civis e religiosos das mulheres. Essa convenção terminou por escrever um documento cujo modelo é a Declaração da Independência dos Estados Unidos. Esse acontecimento marcou profundamente o movimento feminista internacional, uma vez que foi um dos primeiros programas políticos eminentemente feministas. A convenção foi o primeiro foro público e coletivo das mulheres. O texto foi aprovado por unanimidade e assinado por 68 mulheres e 32 homens, com exceção da cláusula em que reclamavam o direito ao voto. Nesse momento ainda não era uma reivindicação clara para todas as mulheres. Como filhas da liberdade, as mulheres de Seneca Falls se apropriaram dos discursos políticos do momento da cultura norte-americana para legitimar a filosofia feminista. Por essa razão, a declaração foi calcada na Declaração de Independência, porque assim poderiam dar-lhes legitimidade política. Os argumentos que utilizaram para reivindicar a igualdade dos sexos são de cunho eminentemente ilustrado. Apelam à lei natural como fonte de direitos para toda a espécie humana, à razão e ao bom senso como armas contra o preconceito. A declaração questionava as restrições políticas, não poder votar, nem ser candidata, não poder ocupar cargos políticos ou assistir reuniões políticas. Também se colocavam contra as restrições econômicas, a proibição de ter propriedades, uma vez que os bens eram transferidos ao marido, a proibição de dedicarem-se ao comércio ou terem seu próprio negócio, abrir contas correntes em banco. Em resumo, a declaração se colocava, e de maneira muito direta, contra a negação dos direitos civis e jurídicos das mulheres. Não tinha direito civil e jurídico nenhum, né? Para ser bem direto aqui. A partir dessa data, as mulheres nos Estados Unidos começaram a lutar de maneira organizada por seus direitos, tratando de conseguir uma emenda constitucional que lhes desse acesso ao voto. Entretanto, como havia acontecido às francesas durante a Revolução em 1789, as sufragistas também foram traídas. Apesar de todo o seu trabalho contra a escravidão, em 1866 o Partido Republicano, ao apresentar a 14ª Emenda Constitucional que concedia aos escravos o direito ao voto, negava explicitamente o voto às mulheres. A emenda era apenas para os escravos libertos homens, que fossem homens. Nem mesmo os movimentos abolicionistas apoiaram as mulheres. Temendo perder o privilégio que acabavam de conquistar. Os esforços dirigidos a convencer e persuadir os políticos da legitimidade dos direitos políticos das mulheres provocava piadas e indiferença. Como consequência, o movimento sufragista dirigiu sua estratégia a ações mais radicais. Muitas das militantes foram presas, protagonizaram greves de fome e muitas foram mortas defendendo seus ideais. Elizabeth se convenceu de que a luta pelos direitos femininos dependia apenas das mulheres e em 1868 fundou a Associação Nacional pelo Sufrágio da Mulher. Em 1869 sofreram uma excisão liderada por Lucy Stone e formada por aquelas que consideravam excessivas as reivindicações que fundaram a Associação Americana Pró-Sufrágio das Mulheres. A parte mais conservadora do movimento. Nesse mesmo ano, Whitney se convertia no primeiro estado a reconhecer o direito ao voto feminino, 21 anos depois da Declaração de Seneca Falls. Entre as conquistas que o movimento liderado por Elizabeth conseguiu está a emenda pelo voto ao compartilhamento de bens de Nova York. Essa emenda reconheceu os direitos das esposas de compartilhar os bens adquiridos pelo casal, como propriedades, ganhos de herança, contratos, custódia dos filhos. A partir dessa emenda, as esposas também passaram a ter o direito de apelar ao Tribunal da Justiça. 1860. Agora ela vai falar de Elizabeth Cady Stanton.
Cabe assinalar, mais uma vez, a importância da influência individualista da religião protestante. A crença protestante no direito de todos os homens e mulheres de trabalhar individualmente por sua própria salvação proporciona uma segurança indisponível, uma segurança indispensável e, com frequência, realmente uma verdadeira inspiração para muitas feministas norte-americanas no século XIX. Olha aqui a Elizabeth. Os avanços foram lentos e, antes das dificuldades, as alas do movimento sufragista voltaram a se unir com a chegada do novo século e, em 1910, organizaram imensos desfiles, das mais moderadas às mais radicais. Desenvolveram uma atividade frenética até conseguir, em 1918, que o presidente Wilson anunciasse seu apoio ao sufragismo. E um dia depois, a Câmara dos Representantes aprovou a 19ª emenda, mas apenas em 1920 ela entrou em vigor, dando por fim o direito às mulheres estadunidenses a votarem. De todas as mulheres que se reuniram em Seneca Falls, somente Charlotte Woodward estava viva para poder votar. O sufragismo foi um movimento de agitação internacional, presente em todas as sociedades industriais, que tinha como objetivos centrais o direito ao voto e os direitos educativos. Levou 80 anos para conquistar ambos, o que supõe 3 gerações de militantes. A política democrática deve ao movimento sufragista 2 grandes contribuições. Uma é a palavra solidariedade, a outra, os métodos de luta cívicas atuais. Os métodos de luta. A palavra solidariedade foi escolhida para substituir o vocábulo fraternidade, que significava irmão, homem. A outra é ainda mais importante: o sufragismo se viu obrigado a intervir na política a partir do lado de fora, chamando a atenção sobre sua causa e com uma vocação não violência. Dessa forma, teve que ensaiar e provar novas formas de protesto, e acertou. O sufragismo inventou manifestações, a interrupção de oradores mediante perguntas sistemáticas, a greve de fome, há muitas outras formas de protesto. O sufragismo inovou as formas de agitação e inventou a luta pacífica, que logo foram seguidas por outros movimentos políticos, como o sindicalismo e o movimento em prol dos direitos civis. Olha aqui a foto das maravilhosas aqui. Ainda que o movimento tenha ficado conhecido pela ênfase que dava ao direito ao voto, as sufragistas lutavam pela igualdade em todos os terrenos, apelando à autêntica universalização dos valores democráticos e liberais. Por uma questão estratégica, consideravam que, uma vez conseguido o voto, o acesso ao parlamento, poderiam começar a modificar o resto das leis e instituições. Além disso, o voto era um meio de unir as mulheres de opiniões políticas e classes sociais muito diferentes, já que todas estavam excluídas só por serem mulheres. E agora ela vai falar da maravilhosa Sojourner Truth. A Sojourner Truth é um grande exemplo das diversas vozes de diferentes mulheres que foram se unindo ao sufragismo. Sojourner Truth honrou seu nome, literalmente, que significava verdade viajante, e pregou onde pôde algumas ideias que questionavam ainda mais os discursos, que justificavam a exclusão das mulheres. Ela era uma escrava liberta do estado de Nova York. Não sabia ler nem escrever, uma vez que a alfabetização era proibida, sob pena de morte para os escravos. Mas foi a primeira negra que conseguiu assistir à primeira Convenção Nacional dos Direitos das Mulheres em 1850. No ano seguinte, pronunciou um discurso na Convenção de Akron e nele enfocou pela primeira vez os problemas específicos das mulheres negras asfixiadas entre 2 exclusões, a de raça e a de gênero. Peço licença e vou ler para vocês, tá? Creio que com esta união dos negros do Sul e das mulheres do Norte, todos falando de direitos, os homens brancos estariam com grandes problemas bem rapidamente.
Este homem diz que as mulheres necessitam da ajuda dos homens para subirem nas carruagens, cruzar as ruas e que devem ter o mesmo lugar em todas as partes. Mas a mim, ninguém me ajuda a subir em carruagens, nem me deixam o melhor lugar. Por acaso, eu não sou uma mulher? Olhem-me. Olhem meus braços. Eu arei e plantei e colhi, e nenhum homem era melhor do que eu. E por acaso eu não sou uma mulher? Tive 13 filhos, e os vi serem vendidos como escravos. E enquanto eu chorava, com a dor de uma mãe, ninguém. E por acaso eu não sou uma mulher? O discurso de Sojourner Truth abriu o caminho para o desenvolvimento do feminismo das negras e demonstrava que a suposta debilidade natural das mulheres, ou suas capacidades ou incapacidades para alguns trabalhos ou responsabilidades eram absurdas e convenientes. Aqui a foto da maravilhosa Sojourner Truth, que faz a seguinte pergunta: e eu não sou uma mulher? Ela fazia sua reivindicação apelando a critérios universalistas, ou seja, não falava sobre diferença, mas sobre igualdade. Estendia as reivindicações à raça e, mais concretamente, ao ponto estratégico em que, nesse momento histórico, se entrecruzavam a raça e o gênero, os direitos das negras. Reivindicava seus direitos não como negra, mas sim como mulher, como não era reconhecida. E aqui ela já vai começar a falar sobre John Stuart Mill e Harriet Taylor, um casal maravilhoso. Ó. Pense num casal. Raríssimo! Desde 1866, ano em que o deputado Stuart Mill, autor do livro A Sujeição da Mulher, apresentou a primeira petição a favor do voto feminino no parlamento inglês. Não deixaram de haver iniciativas políticas. O Mill, o filósofo inglês, mais importante do século XIX, e Harriet Taylor fundaram as bases da teoria política sobre a qual cresceu e se moveu o sufragismo. Mill não conseguiu que suas iniciativas fossem aceitas e teve que suportar o escárnio de companheiros do parlamento que diziam com ironia que Mill tentava fazer uma grande reforma social mediante a troca de uma simples palavra, trocar homem por pessoa. Na reforma eleitoral que se dizia naquele momento. Entretanto, levar essa questão ao parlamento foi muito importante para as sufragistas e para que a opinião pública se inteirasse do assunto, como exemplo do respeito que as feministas nutrem por Mill. Nada melhor que uma carta que Elizabeth lhe escreveu depois de ler A Sujeição da Mulher. Tem uma citação dela aqui. Terminei o livro com uma paz e uma alegria que nunca antes havia sentido. Se trata com efeito da primeira resposta de um homem que se mostra capaz de ver e sentir todos os matizes sutis e os graus dos agravos feitos à mulher e o núcleo de sua debilidade e degradação. O ensaio de Mill se tornou uma espécie de bíblia das feministas. Foi um apoio muito importante, né, gente? As mulheres feministas, elas sabem reconhecer quando os homens aliados estão trabalhando junto, né, junto com as mulheres e não querendo ser protagonistas do movimento feminista, até porque o movimento feminista, o protagonismo é das mulheres, né? Então Stuart Mill realmente fazia esse trabalho assim. A enorme repercussão que o livro causou em milhares de mulheres cultas e feministas do mundo todo pode ser atestada pelas inúmeras traduções que foram publicadas. No mesmo ano em que saiu na Inglaterra, também o foi nos Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia, França, Alemanha, Áustria, Suécia e Dinamarca. Em 1870 foi publicado em polonês e italiano. Em 1883, a tradução sueca deu lugar a um debate entre o grupo de mulheres em Helsinki, fundadoras do movimento feminista finlandês, mas também na França e Alemanha. Além do respeito intelectual e político, o feminismo tem especial carinho pela maneira que Mill conduziu sua vida privada, renegando sempre todos os privilégios
de que poderia usufruir por ser homem e pela relação de igualdade e companheirismo que manteve com Harriet Taylor, que ela era feminista, era companheira dele. Filósofa e defensora dos direitos das mulheres, que produziu a primeira petição requerendo votos para as mulheres. E quem amou por toda a vida, e com quem manteve uma parceria intelectual tão intensa que muitas vezes é difícil determinar o quanto cada um escreveu no trabalho um do outro, que produziam coletivamente. Nas palavras de Mill, em sua introdução à sujeição da mulher, ele diz, abre aspas, o que no livro foi escrito por mim e que contém as passagens mais eficazes e profundas pertencem à minha esposa e provém do repertório de ideias que nos é comum e que foi resultado de nossas inúmeras conversas e discussões sobre um assunto que tanto ocupou nossa atenção. Fecha aspas. A principal tese do livro que Mill, o casal, desenvolveram, não apenas com argumentos racionais, mas também apelando para a emoção, pois, como eles mesmos explicam, os preconceitos são dificilmente desmontados a partir da lógica. É a afirmação nítida das mulheres como indivíduos livres. Para ambos, o casamento, tal como estava regulamentado, era uma forma de prostituição e defendem a mudança na lei do matrimônio, o divórcio e a necessidade de que as mulheres recebessem educação, a fim de que pudessem obter independência financeira e somente por amor decidissem casar com um homem, se quisesse. Apoiavam a defesa da eliminação das restrições sobre a participação política da mulher e a escolha de suas profissões, uma vez que isso não promoveria apenas seus interesses e melhoraria sua personalidade, mas também desenvolveria a sociedade integral, incluindo os homens. O único ponto em que discordavam era sobre o direito das mulheres no trabalho. Para Mill, não era desejável carregar o mercado do trabalho com o dobro de competidores. Essa controvérsia, a afirmação de Mill, foi muito discutida por Harriet Taylor. Para ela, as mulheres não deveriam sofrer nenhum tipo de limite em suas atividades. Defende que, se houvesse igualdade, não seriam necessárias leis sobre o matrimônio, uma vez que as mulheres se formariam para trabalhar naquilo que elas quisessem. Certíssimo. Frente ao argumento que se discutia naquele momento com a entrada de mulheres no mercado de trabalho, os salários seriam rebaixados. Ela defende que mesmo que fosse assim o caso, mesmo que fosse assim, o que o casal recebesse menos do que poderia ganhar somente o homem, se produziam mudanças naquele casamento, a mulher passaria a ser serva, de serva a sócia. Para Harriet, a desigualdade das mulheres é um preconceito que se deve aos costumes e mantido pela lei dos mais fortes. Pensamento que, como já vimos, também era explicitado por Pauline de la Barre e Mary Wollstonecraft. Mas que Harriet acrescenta que o sexo e o âmbito emocional fazem com que a dominação do homem sobre a mulher seja diferente de todas as outras dominações. Talvez seja o desenvolvimento dessa ideia da sujeição da mulher que proporciona novidade e seu ponto de vista originalmente a dificuldade em acabar com essa desigualdade pela relação íntima e sentimental que se dá entre homens e mulheres. A peculiaridade da sujeição da mulher em relação a outras classes submetidas consiste em que não querem seus amos. Interessante. Em que seus amos não querem apenas serviços ou obediência, mas também querem os seus sentimentos, querem ser donos dos seus sentimentos. Para conseguir o objetivo, dirigiram toda a força da educação para escravizar seu espírito. Aí tem uma citação aqui. Tem a citação, escuta. Todas as mulheres são educadas desde a infância a não ter iniciativa e a não realizar suas próprias vontades, mas submeter-se e consentir na vontade dos demais, viver para os outros. E o sentimentalismo corrente que sua natureza requer deve negar a si mesma completamente e não viver senão para seus afetos.
Fecha aspas. Para Mill, os seres humanos são livres e iguais. Desse ponto de vista, seu trabalho se esforça em criticar e desarticular todas as formas de domínio das mulheres por parte dos homens. E agora vamos entrar no feminismo socialista. Tá dando um apanhado geral, né, dentro do século XIX. Se liga, se liga. É fundamental ressaltar que no século XIX se dá um grande paradoxo. Por um lado, as mulheres ficaram divididas. Como se costuma assinalar, o capitalismo alterou as relações entre sexos. O novo sistema econômico incorporou massivamente as mulheres ao trabalho industrial como mão de obra mais barata e submissa do que os homens. Por seu turno, as burguesas ficaram enclausuradas em uma casa que era cada vez mais símbolo de status e êxito social do homem. As mulheres, majoritariamente as da classe média burguesa, experimentavam como crescente indignação sua situação de propriedade legal dos maridos e sua marginalização da educação e das profissões liberais, situação que, em muitas ocasiões, as conduzia caso não contraíssem matrimônio e ficavam pobres. Então, a única forma que a gente pode analisar, a única forma da mulher talvez conseguir um tipo de ascensão social, seja lá como queira chamar, seria a partir do matrimônio, casamento, do contrato. Mesmo levando em consideração que ao longo desse século as diferenças entre feministas burguesas e proletárias ficassem cada vez mais marcadas, o feminismo ocupará um lugar de destaque no seio de outros grandes movimentos sociais, os diferentes socialismos e o anarquismo, que se constituíram em um baluarte político e um elemento de ampliação dos temas e das ideias especificamente feministas. As mulheres socialistas, de maneira geral, que o socialismo não é uma coisa só, tem vários socialismos, dá uma estudadinha para quem tiver dúvida em relação a isso. Mas se aproveitaram, que ela está dizendo nesse texto bem interessante, que essas mulheres que faziam parte desses grupos, políticos, dentro dos socialismos, por exemplo, elas se aproveitavam, inclusive, para falar dentro dos seus grupos, ou dos seus partidos, seja lá, como se organizassem, falarem sobre as questões das mulheres, do feminismo, dentro desses grupos políticos. Isso é bem interessante. Apesar de haver uma certa divisão ali, houve também um certo tipo de organização a partir dos pensamentos feministas. Tá? Depois a gente pode entrar melhor nesse assunto, porque senão vai virar outra coisa aqui o vídeo. Então, enfim, voltando para a segunda onda. As operárias são um problema para o sexismo, pois com elas nascem novas perguntas. O trabalho assalariado pode ser compatível com as mulheres? Que tipo de trabalhador era uma mulher? Devia ganhar o mesmo salário que o homem? A todas essas perguntas deveriam dar as respostas tanto os legisladores quanto as próprias feministas. O socialismo, como corrente de pensamento, sempre levou em conta a situação das mulheres no momento de analisar a sociedade e projetar o futuro. Isso não significa que o socialismo seja necessariamente feminista, mas no século XIX se tornou difícil abraçar projetos igualitários radicais sem levar em conta a metade da humanidade. A metade da humanidade é mulheres. Agora a gente vai entrar em socialismo utópico, mais um tipo de socialismo. Se liga, se liga. Escuta, o socialismo utópico, os socialistas utópicos foram os primeiros em abordar o tema da mulher. O cerne de seu pensamento, assim como de todo o socialismo, é de denunciar toda a situação de miséria econômica e social em que vivia a classe trabalhadora. Em geral, propõe a volta das pequenas comunidades em que possa existir certo tipo de autogestão. Tem entre parênteses Fourier. Que se desenvolva a cooperação humana em um regime de igualdade que afete os dois sexos. Entretanto, e apesar de reconhecer a necessidade de independência econômica das mulheres, muitas vezes não foram críticos o suficiente em relação à divisão sexual do trabalho. Apesar disso, sua repulsa em relação à sujeição das mulheres teve um grande impacto social e as teses de Fourier
de que a situação das mulheres era o indicador-chave do nível do progresso e a civilização de uma sociedade foi literalmente assumida pelo socialismo posterior. Foi Annie Evelet, em 1818, a intermediária entre o grupo de Saint-Simon, na França, e os primeiros grupos de socialistas utópicos ingleses e a autora do livro Chamamento de Ajuda às Mulheres, de 1825. Nos anos 30, foram as inglesas francesas Whitting e Frances Morrison quem representaram as ideias de William Thompson e Robert Owen. Esta é a primeira fase da colaboração entre o socialismo utópico e o feminismo. Posso dizer que uma das grandes contribuições do socialismo utópico reside na enorme importância que concederam à transformação da instituição familiar. Condenavam a dupla moral e consideravam o celibato e o matrimônio indissolúvel, como instituições repressoras e a causa de muitas injustiças e infelicidade. De fato, como assinala Mill, e eles cabe a honra de terem abordado sem preconceitos temas como outros reformadores sociais, não se atreveram a discutir. E agora a gente vai entrar um pouco em Flora Tristan, que viveu em 1803 a 1844. Flora Tristan, autodidata, escritora e formuladora de planos precursores da luta da organização da classe operária, foi uma das mais importantes personalidades femininas do século XIX e luta revolucionária. Ainda que seja considerada pela maioria dos autores como socialista utópica, ela é uma mulher de transição entre o feminismo ilustrado e o feminismo de classe. Aí tem uma citação dela aqui, escuta. Tenho quase o mundo inteiro contra mim. Aos homens, porque exijo a emancipação da mulher. Aos proprietários, porque exijo a emancipação dos assalariados. Filha de um coronel espanhol e de uma francesa, nasceu em Paris, em 7 de abril de 1803. Com a morte do pai, a família rica, arruinada, em 1818, obrigada pela mãe, casa-se com André Chazal, seu patrão, com quem terá uma união cheia de agressões, tanto físicas quanto sexuais. Em 1838, obtém a separação judicial de bens. Nesse ano, consegue a separação de corpos judicial e é baleada pelo ex-marido em Paris, que acaba sendo condenado a 20 anos de trabalhos forçados, consagrando uma separação de fato que vem desde 1825, uma vez que naquele momento a lei francesa não previa o direito ao divórcio. Teve 2 filhos e uma filha, Aline, que será a avó do grande pintor Paul Gauguin. Em 1833, Flora decide viajar para o Peru, para conhecer o irmão de seu pai, membro de família abastada no país, e tentar receber a sua herança. Sua missão fracassa, mas a viagem lhe oferece a oportunidade de iniciar seus escritos com observações da vida peruana e os conflitos políticos que presencia. Em 1835, já de volta à França, publica um folheto em defesa da causa da mulher. Necessidade de dar uma boa acolhida às mulheres estrangeiras. Nesse ano, começa a tomar contato com escritores socialistas. Conhece pessoalmente um dos grandes socialistas utópicos, o Fourier, então com 63 anos, cujo conceito de que o grau de emancipação da mulher dá a medida da evolução de toda a sociedade foi tomado como princípio por Marx e Engels. Em 1837, publica na mesma revista uma reportagem sobre Londres e a vida daquela cidade intitulada Cartas a um Arquiteto Inglês. Nesse mesmo ano, trava contato com o grande socialista utópico inglês Robert Owen. Flora, sobre a base de uma amarga experiência pessoal, envia a parlamentares liberais o texto Petição para o Restabelecimento do Divórcio. Em 1838, publica um dos seus trabalhos mais importantes, o livro de memórias Peregrinações de uma Pária. Após recuperar-se do atentado que sofreu do ex-marido, Flora escreve outro texto político que manda vários deputados
petição que tende à abolição da pena de morte como resultado do incidente com Chazal. Vê aumentar a sua fama, uma vez que aparece em vários jornais. Nesse mesmo ano, publica seu trabalho mais conhecido, o romance Memphis, também conhecido como Proletário, no qual, com um romantismo exacerbado, procura escrever uma verdadeira novela proletária, marcando uma tendência fundamental de romantismo de evoluir para as preocupações sociais e até mesmo socialistas. Em 1840, escreve Passeios por Londres, que consolida a sua fama como escritora. Na sua viagem à Inglaterra, trava conhecimento com os líderes do movimento cartista e das lutas pela libertação da Irlanda, como William Lovett, O'Connell e O'Connor. Consegue assistir a uma sessão do parlamento britânico onde era proibida a presença de mulheres. Ela foi disfarçada de homem. Essas mulheres, nossa, do século XIX, do século XVIII, são incríveis, do século XVII, XVIII, XIX. Essas mulheres são incríveis, essas mulheres são inspiração. Flora divulga seus planos e teorias em muitas publicações, mas o livro que marca sua maturidade intelectual e política é, sem dúvida, União Operária, de 1843. Trata-se de um livro de propaganda para a implementação e a organização da Unidade Universal dos Operários e das Operárias, de um projeto que assume forma prática, por meio de uma campanha de subscrições e da criação de comitês, com o objetivo de constituir a unidade da classe operária. Tem uma citação aqui do livro. Situar a classe operária em uma posição social que a ponha em condição de reivindicar seu direito ao trabalho, seu direito à instrução e seu direito à representação frente ao país, porque é muito claro que disto se dependem naturalmente as demais melhoras. Fecha aspas aqui do comentário dela. Neste livro expõe a situação de miséria do proletariado sob o capitalismo e, como parte da questão social, a situação da mulher operária como ser humano desprezado e diminuído na sociedade. Dedica o capítulo à exposição da situação das mulheres. Sustenta aqui outra citação. Todas as desgraças do mundo provêm do esquecimento e do desprezo que até hoje se teve sobre os direitos naturais e imprescindíveis do ser mulher. A originalidade do pensamento político de Flora reside em sua eleição por observar a mudança social do ponto de vista da classe operária e não, como era para Saint-Simon, do ponto de vista da burguesia progressista. Era interessada particularmente na condição da mulher operária no âmbito da chamada família proletária, que constituía para ela o objeto de base da ação política. Suas ideias principais podem ser resumidas na necessidade de os operários se unirem, formarem grupos, na incorporação das mulheres no ativismo político, na necessidade de uma relação direta entre os intelectuais e o grupo de operários, ação conjunta entre homens e mulheres a partir da necessidade geral de família, como a família proletária. Flora propôs a união universal dos operários e operárias. De fato, ela é considerada a precursora do internacionalismo e a construção de um palácio da União Operária, instituição autônoma que funcionasse como um centro de instrução para os operários e para seus filhos, e como lugar de assistência e acolhida para operários idosos. Propôs a criação de publicações dirigidas pelos trabalhadores. Para financiá-las, sugeriu que as mulheres formassem a Ordem da Caridade das Mulheres, diferenciando o conceito religioso de esmola, de laicos e políticos de caridade, e comprometerem-se em uma ação de financiamento e de inscrição de favorecimento no nível de vida das mulheres das famílias proletárias. Haveria de repercutir positivamente em toda a sociedade. A partir de 1844, Flora inicia uma turnê de palestras e discussões para divulgar sua proposta e constituir comitês locais. Em Bordeaux, em meio a uma campanha, com a saúde extremamente debilitada, vem a falecer. O livro de Tristan foi difundido por Engels
em seu livro A Sagrada Família, de 1844. Às vésperas da Revolução de 1848, que Flora não conseguiu ver, a efervescência política na classe operária francesa se manifesta em um socialismo que mistura as tendências do socialismo moderno, apoiando na classe operária, cuja expressão acabada será o marxismo. Agora vai falar sobre socialismo marxista. Em meados do século XIX, começou a impor-se o movimento operário, o socialismo de inspiração marxista ou científico. O marxismo articulou a chamada questão feminina em sua teoria geral da história e ofereceu uma nova explicação sobre a origem da opressão das mulheres e estratégia para sua emancipação. Entretanto, o marxismo não tem nenhuma capacidade explicativa para analisar outro sistema, o patriarcado, a dominação dos homens sobre as mulheres. Deste modo, tanto Marx quanto Engels descrevem a opressão da mulher como econômica. Na obra de Marx, a emancipação das mulheres não ocupa tempo nem espaço, e quando trata do assunto, o faz como um apêndice da emancipação do proletariado. Friedrich Engels tentou tratar a questão, e seus esforços estão na obra A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, publicada em 1844. Para esse autor, a origem da sujeição das mulheres não estaria em causas biológicas, a capacidade reprodutora ou a de sua constituição física, mas sim sociais. Concretamente, a origem da propriedade privada e sua exclusão da esfera da produção social. Desse modo, a emancipação das mulheres está ligada ao seu retorno à produção e à sua independência econômica. Essa análise, que apoiava a incorporação das mulheres à produção, não deixou de ter inúmeros detratores no próprio âmbito socialista. Utilizavam-se diferentes argumentos para opor-se ao trabalho assalariado das mulheres, a necessidade de proteger as operárias da sobreexploração de que eram objeto, o elevado índice de abortos e mortalidade infantil, o aumento do desemprego masculino e o achatamento dos salários. Porém, como assinalou August Bebel, apesar da teoria, nem todos os socialistas apoiavam a igualdade entre os sexos. Até hoje é assim, viu? Até hoje é assim. Vou dizer um negócio pra vocês, até hoje é assim. Para esse autor, havia muitos socialistas para quem a emancipação da mulher era tão terrível quanto o capitalismo. Diga aí, tem uma citação aqui. Há socialistas que se opõem à emancipação das mulheres com a mesma obstinação que os capitalistas ao socialismo. Todo socialista reconhece a dependência do trabalhador em relação ao capitalismo. Mas este mesmo socialista frequentemente não reconhece a dependência das mulheres em relação aos homens, porque essa questão atinge o âmago do seu ser. Bebel estimulou mais do que Marx e Engels a igualdade de direitos e o sufrágio feminino, ainda que não tenha dado o passo definitivo sobre a liberdade das mulheres. Para ele, nas futuras sociedades socialistas, sempre é assim, né? Futuramente, chegará o seu dia, chegará o dia em que... Nossa. Para ele, nas futuras sociedades socialistas, as mulheres realizariam tarefas adaptadas às suas capacidades, mas insistia que seriam diferentes das dos homens. Por outro lado, o socialismo insistia nas diferenças que separavam as mulheres das diversas classes sociais. Deste modo, ainda que as socialistas apoiassem as demandas das sufragistas, também as consideravam inimigas de classe e as acusavam de esquecer a situação das operárias, o que acabava provocando rachaduras sérias no movimento. Além disso, a relativamente poderosa infraestrutura com que contavam as feministas burguesas e a força de sua mensagem também era uma reivindicação das operárias, que acabavam por apoiá-las. Logicamente, uma das tarefas das socialistas foi a de romper com essa aliança. Os alicerces do movimento socialista realmente feminino foram postos pela alemã Clara Zetkin, que viveu de 1854 a 1933, que dirigiu a revista feminina Igualdade e organizou uma conferência internacional de mulheres em 1907. Clara foi uma militante comunista ativa, que teve muito mais importância na prática
do que na teoria feminista. Escreveu principalmente panfletos e conferências, já que sua intenção era persuadir as massas. Para ela, os problemas das proletárias têm a ver somente com o sistema econômico e a exploração capitalista. Entretanto, defendia o apoio às reivindicações do movimento das feministas burguesas, especialmente o direito do voto. Para Clara, a grande contribuição do marxismo às mulheres é o de defender a inserção dessas no sistema da produção. Mas, como vimos expresso no pensamento de Bebel, este ideal não era compartilhado por todos os socialistas. Ela, inclusive, teve problemas dentro de seu próprio partido, como demonstra uma crítica que sofreu de Lenin. Escuta. Clara, ainda não acabei de enumerar as listas de vossas falas. Disseram-me que nos serões de leitura e discussões com as operárias se examinam preferencialmente os problemas sexuais e do casamento, como se este fosse o objeto da atenção principal, na educação política e no trabalho educativo. Não pude acreditar quando essas notícias chegaram aos meus ouvidos. O primeiro estado da ditadura do proletariado luta contra todos os revolucionários do mundo. Enquanto isso, comunistas ativas examinam os problemas sexuais e a questão das formas de matrimônio no presente, no passado e no futuro. Veja aspas para Lenin, indignado, porque a Clara estava falando sobre problemas relacionados às questões das mulheres. Ele ficou indignado. Nossa, tadinho. No final do século XIX, o divórcio entre o sufragismo e o socialismo na Europa era patente. Apesar de terem reivindicações comuns, as estratégias eram muito diferentes. Desse modo, se desenvolveu um feminismo de classe, socialista e comunista, paralelo ao feminismo sufragista. Entretanto, e apesar de seus enfrentamentos com as sufragistas, existem numerosos testemunhos do dilema que se apresentava às mulheres socialistas. Ainda que uma das suas principais teses fosse a ideia de que a emancipação das mulheres era impossível no capitalismo, exploração laboral, desemprego crônico, dupla jornada e etc., eram conscientes de que para suas camaradas e para a direção do partido, a questão feminina não era precisamente prioritária. Na verdade, era considerada questão de superestrutura, que se solucionaria automaticamente com a socialização dos meios de produção. Isso não impediu que as mulheres socialistas se organizassem dentro de seus próprios partidos, se reunissem para discutir seus problemas específicos e criassem, apesar de que as leis proibiam sua afiliação a partidos, organizações femininas. Os marxistas acreditavam que o importante era a revolução do proletariado e não das mulheres. E davam como certo que, conseguida a primeira, a revolução do proletariado, tudo vai se resolver. Tudo. Conversa. Muitas mulheres suspeitavam que as coisas não sucedessem dessa forma. Depois de tantas traições acumuladas ao longo de mais um século de luta. A história lhes daria razão. Foi exatamente o que aconteceu. E aí, olha aqui a belíssima Alexandra Kollontai. Ela foi uma bolchevique. Ela foi bolchevique e feminista. Foi quem deu um passo mais além dentro do marxismo e suas ideias se aproximaram muito ao que seria o feminismo radical dos anos 70. Nascida em 1872 em uma família abastada, deixa seu marido e filho para ingressar em uma luta que jamais abandonaria. Ingressou no Partido Social Democrata, na facção menchevique, ilegal naqueles dias. Trabalhava como escritora e propagandista a favor da classe operária e também pela libertação das mulheres. Desse modo, assumiu uma dupla missão que marcaria sua vida: lutar contra o potente movimento feminista de sua época, tentando atrair as feministas ao partido e, ao mesmo tempo, contra a indiferença da classe operária aos seus dirigentes pela opressão das mulheres. Relata em suas memórias algumas de suas estratégias. Ela inaugurou em 1907 o primeiro Círculo das Operárias e em dezembro de 1908 teve lugar em São Petersburgo, convocado pelas feministas burguesas, o Congresso Feminino de todas as russas.
Alexandra não pôde comparecer porque havia uma ordem de prisão contra ela e teve que exilar-se. O exílio durou até 1917, mas preparou a intervenção de um grupo de operárias. Estas tornaram as palavras para ressaltar a especificidade da problemática das mulheres trabalhadoras e quando se propôs a criação de um centro feminino interclassista, abandonaram ostentosamente o Congresso. O mais significativo de sua obra foi colocar em um primeiro plano teórico a igualdade sexual e mostrou sua inter-relação com o triunfo da Revolução Socialista. Tomando as palavras de Marx, para ela construir um mundo melhor significava edificar o homem, um homem novo. Defendeu o amor livre, salários iguais para as mulheres, a legalização do aborto, a socialização do trabalho doméstico e do cuidado com as crianças. É impossível ressaltar que ela foi ministra. É importante ressaltar que ela foi ministra do primeiro governo de Lenin, quem alertou sobre o rumo preocupante que estava tomando a revolução feminista na Rússia. A igualdade entre os sexos havia sido estabelecida por decreto, mas nenhuma medida específica estava sendo tomada. Tal e como ela postulava contra o que hoje chamaríamos de ideologia patriarcal. Como se fosse fácil, né? Colocar no papel, a partir de hoje, homens e mulheres, a partir de Lenin, né? A partir de hoje, homens e mulheres são iguais. Gênero, classe, raça, sexo, tudo igual. Aí por um passe de mágica, plim, um passe de mágica, pronto, resolveu tudo. Escrevendo no papel. Quem é criança aqui, né, minha gente? Aí agora vai entrar nas anarquistas. O anarquismo não articulou com tanta precisão teórica como o socialismo a problemática da igualdade entre os sexos. Proudhon, um de seus maiores representantes, chegou a defender ideias anti-igualitaristas. Entretanto, como movimento social, contou com numerosas mulheres que contribuíram na luta pela igualdade. Uma das ideias mais recorrentes entre as anarquistas era a de que as mulheres se libertariam graças à sua própria força e esforço individual, e desse modo, a ênfase colocada em viver de acordo com suas próprias convicções propiciou autênticas revoluções da vida cotidiana de mulheres que orgulhosas se autodesignavam mulheres livres. Consideravam que a liberdade era o princípio básico de tudo e que as relações entre os sexos deveriam ser absolutamente livres. Sua rebelião contra a hierarquização, a autoridade e o Estado as levava, por um lado, e frente às sufragistas, a minimizar a importância do voto e das reformas institucionais. Por outro, viam como um enorme perigo ao que seu juízo propunham os comunistas a regulação por parte do Estado da procriação, da educação, do cuidado das crianças. E aí ela traz para nós uma das vozes mais importantes, né, dentro do anarquismo, que é Emma Goldman. Dizem que Emma Goldman, olha aqui a linda Emma Goldman. Dizem que a Emma Goldman, que viveu em 1869 a 1940, foi presa tantas vezes que cada vez que falava em público levava um livro para ler na prisão. Seu maior delito, ser mulher e anarquista, representante das mulheres livres. Fugiu da Rússia para os Estados Unidos, deixando para trás um casamento imposto por seu pai quando tinha 15 anos. Nessa época já trabalhava como operária e havia se unido ao movimento feminista das mulheres revolucionárias que ali conheceu. Já nos Estados Unidos começou a interessar-se pelo anarquismo. A partir de então, em todos os seus escritos, une dois pensamentos. Para Emma, pouco vale o acesso ao trabalho assalariado ou ao voto se as mulheres não forem capazes de vencer todo o peso da ideologia tradicional em seu interior. Para ela, o importante era uma revolução que surgiria das próprias mulheres, não tanto pela conquista do poder, mas sim pela liberdade do peso dos preconceitos e das tradições. Seu feminismo estava mais próximo das ideias das feministas da década de 70 do que de suas contemporâneas, já que sua análise sobre a condição de oprimida das mulheres se centrava no problema sexual. Esta
era a arma mais importante que a sociedade esgrimia contra a mulher. Em 28 de março de 1915, ante o público misto de 600 pessoas em Nova York, explicou pela primeira vez em toda a América como se usava um anticonceptivo. Foi presa. Foi presa imediatamente e depois de um julgamento sensacional, ela pôde eleger entre passar 15 dias em uma oficina penitenciária ou pagar uma multa de $100. Preferiu a prisão. E todos os presentes a aplaudiram. A imprensa publicou o fato dizendo, abre aspas, Goldman foi enviada à prisão por defender que as mulheres nem sempre devem manter a boca fechada e seu útero aberto. Ela foi deportada depois da Primeira Guerra Mundial por suas denúncias sobre o conflito bélico e dedicou o resto da vida a combater pelo anarquismo, com o anarquismo. Primeiro na Rússia bolchevique e depois na Espanha durante a Guerra Civil. Então pronto, minha gente, fico por aqui. Mais uma onda lida para vocês desse livro aqui, né, que está sendo a minha referência, como vocês sabem. No próximo vídeo eu vou ler mais uma onda para vocês, que é a terceira onda, tá? Mas aí eu fico por aqui porque esse é um pouquinho mais longo, né, esse texto da segunda onda, porque realmente tem muito mais coisas para abordar. E aí ela, mesmo ela dando uma resumida, né, vocês perceberam? Mesmo ela dando uma resumida grande, mesmo assim ainda é longo, né, esse assunto da segunda onda. Então vocês viram, ela traz algumas mulheres que foram importantíssimas, né, na história dessa segunda onda. E no próximo vídeo dou continuidade para vocês sobre a terceira onda, tá bom? Então obrigada por ficar, obrigada por compartilhar, curtir, comentar. Valeu! Lendo para vocês esse livrinho aqui maravilhoso que nos situa ali nos períodos históricos das 3 ondas do feminismo, tá? Um cheiro, tchau e até a próxima!